O rei Davi disse: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum. Só se pode não temer esse tipo de mal, quando se passa pelo vale da sombra da morte. É o único meio para se saber se está pronto para temê-lo ou não. Olá! Seja bem-vindo ao canal. Antes de começar, já deixa seu like e se inscreve no canal. Vamos lá para mais uma parte da história da Bíblia. Vamos começar! Parte 4. Desde o primeiro rei de Israel até o cativeiro em Babilônia. Saul tornou-se o primeiro rei de Israel. Mas Jeová o rejeitou e escolheu Davi para ser rei em lugar dele. Saberemos muitas coisas sobre Davi. Ainda jovem, ele lutou contra o gigante Golias. Depois, teve de fugir do ciumento rei Saul. Daí, a bela Abigail impediu que ele fizesse uma tolice. A seguir, saberemos muitas coisas sobre o filho de Davi, Salomão, quando ocupou o lugar de Davi como rei de Israel. Cada um dos primeiros 3 reis de Israel governou por 40 anos. Após a morte de Salomão, Israel foi dividido em 2 reinos, um setentrional e um meridional. O reino setentrional, de 10 tribos, durou 257 anos, antes de ser destruído pelos assírios. Daí, anos mais tarde, o reino meridional, de 2 tribos, também foi destruído. Nesta ocasião, os israelitas foram levados cativos para a Babilônia. De modo que a parte 4 abrange 510 anos de história, período em que aconteceram muitos eventos emocionantes, conforme veremos. O primeiro rei de Israel. Jogar óleo na cabeça. Assim se fazia para mostrar que alguém foi escolhido para ser rei. Jeová mandou que Samuel derramasse óleo na cabeça de Saul. É óleo especial, cheiroso. Saul não achava que merecia ser rei. Sou da tribo de Benjamim, a menor de Israel, disse ele a Samuel. Por que diz que vou ser rei? Jeová gostava de Saul, porque este não se fazia grande e importante. Por isso o escolheu para ser rei. Mas Saul não era pobre, nem pequeno. Vinha de uma família rica, e era homem alto e belo. Era quase 1,5 palmo mais alto do que todos os outros em Israel. Era também bom corredor e muito forte. O povo alegrou-se de que Jeová havia escolhido Saul como rei. Clamaram: Viva o rei! Os inimigos de Israel continuavam fortes. Ainda causavam muitas dificuldades aos israelitas. Logo depois de Saul ser feito rei, os amonitas vieram lutar contra eles. Mas Saul juntou um grande exército e obteve a vitória sobre os amonitas. O povo ficou feliz de ter Saul por rei. No decorrer dos anos, Saul levou os israelitas a muitas vitórias contra os inimigos. Ele tinha um filho valente, chamado Jonatas. E Jonatas ajudou Israel a ganhar muitas batalhas. Os piores inimigos ainda eram os filisteus. Um dia, muitos milhares de filisteus vieram lutar contra os israelitas. Samuel mandou Saul esperar até sua chegada, para fazer um sacrifício ou oferenda a Jeová. Mas Samuel demorou. Saul ficou com medo de que os filisteus começassem a batalha, e ofereceu ele mesmo o sacrifício. Chegando Samuel finalmente, disse a Saul que este tinha desobedecido. Jeová escolherá outro para ser rei de Israel, disse Samuel. Depois, Saul desobedeceu de novo. Samuel disse-lhe: É melhor obedecer a Jeová do que oferecer-lhe a melhor ovelha. Já que não obedeceu a Jeová, ele não o manterá como rei de Israel. Aprendemos disso uma boa lição. Mostra quão importante é obedecer sempre a Jeová. Mostra também que alguém bom, assim como Saul, pode mudar e tornar-se mau. Não queremos tornar-nos maus, queremos? Deus escolhe Davi. O urso pegou a ovelha e ia devorá-la. Mas Davi correu atrás deles e salvou a ovelha da boca do urso. E quando o urso se ergueu, o rapaz o agarrou e matou. Em outra ocasião, salvou uma ovelha das garras de um leão. Não era valente este rapaz? Sabe quem é? É o jovem Davi. Morava na cidade de Belém. Seu avô era Obed, filho de Rute e Boaz. Lembra-se deles?
E o pai de Davi era Jessé. Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Nasceu 10 anos depois de Jeová ter escolhido Saul como rei. Certa vez, Jeová disse a Samuel: tome um pouco de óleo especial e vá à casa de Jessé, em Belém. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Vendo Samuel o filho mais velho de Jessé, Eliabe, disse para si mesmo: este deve ser o escolhido por Jeová. Mas Jeová lhe disse: não considere quão alto e belo ele é. Não o escolhi como rei. Assim, Jessé apresentou seu filho Abinadab a Samuel. Mas Samuel disse: não, Jeová tampouco o escolheu. A seguir, Jessé apresentou seu filho Samá. Não, tampouco a este escolheu Jeová, disse Samuel. Jessé trouxe 7 de seus filhos a Samuel, mas Jeová não escolheu nenhum deles. Estes são todos? Perguntou Samuel. Ainda há o mais moco, disse Jessé. Mas ele está lá fora, cuidando das ovelhas. Chegando Davi, Samuel viu que era um rapaz bonito. É este, disse Jeová. Derrame óleo sobre ele. E Samuel fez isso. Mais tarde, Davi tornou-se rei de Israel. Davi e Golias. Os filisteus vieram novamente lutar contra Israel. Os 3 irmãos mais velhos de Davi estavam no exército de Saul. Certo dia, Jessé disse a Davi: leve cereais e pão aos seus irmãos. Veja como estão passando. Chegando ao acampamento do exército, Davi correu até a linha de batalha, para procurar seus irmãos. O gigante filisteu Golias apareceu para zombar dos israelitas. Fez isso cada manhã e cada tardinha, por 40 dias. Ele clamou: escolham um homem para lutar comigo. Se vencer e me matar, seremos seus escravos. Mas, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos. Desafiou-os a escolherem alguém para lutar comigo. Davi perguntou aos soldados: o que ganhará o homem que matar este filisteu e livrar Israel da vergonha? Saul dará ao homem muitas riquezas, disse um soldado. E ele lhe dará sua filha em casamento. Mas todos os israelitas estavam com medo de Golias, porque era muito grande. Tinha uns 3 metros de altura, e tinha outro soldado para carregar-lhe o escudo. Alguns soldados foram contar ao rei Saul que Davi queria lutar contra Golias. Mas Saul disse a Davi: não pode lutar contra este filisteu. Você é apenas rapaz, e ele foi toda a vida soldado. Antes de enfrentar Golias, Davi menciona ter matado um leão e um urso enquanto cuidava das ovelhas de seu pai no campo. Ele conta essa história ao rei Saul como uma demonstração de sua coragem e habilidade em proteger o rebanho, sugerindo que, assim como Deus o ajudou a vencer esses animais selvagens, ele também o ajudaria a vencer o gigante filisteu, Golias. Quando Davi decidiu enfrentar Golias, ele estava respondendo ao desafio dos filisteus, que haviam desafiado os israelitas a enviarem um campeão para lutar em um combate individual, decidindo assim o destino da batalha entre os 2 exércitos. Golias, o gigante filisteu, era um guerreiro temível e imponente, e nenhum dos soldados israelitas ousava enfrentá-lo devido ao seu tamanho e reputação. No entanto, Davi, um jovem pastor que ainda não havia sido treinado como soldado, ofereceu-se voluntariamente para enfrentar Golias. Ele recusou a armadura e as armas tradicionais oferecidas pelo rei Saul, optando por confiar em Deus e utilizar apenas sua funda e algumas pedras. Quando Davi enfrentou Golias, ele não apenas demonstrou coragem física, mas também uma fé inabalável em Deus. Ele proclamou que estava indo em nome do Senhor dos Exércitos e confiou que Deus o ajudaria a vencer o gigante filisteu. Davi lançou uma pedra com sua funda, que atingiu Golias em sua testa, derrubando-o e levando-o à morte. O triunfo de Davi sobre Golias foi um momento crucial na história de Israel, marcando uma virada na batalha contra os filisteus e elevando Davi à proeminência entre seu povo. Sua vitória demonstrou que Deus estava do lado de Israel e que ele poderia capacitar até mesmo um jovem humilde a superar os desafios mais assustadores. Além disso, a história de Davi e Golias tornou-se um exemplo duradouro de coragem, fé e confiança em Deus, inspirando gerações posteriores a enfrentarem seus próprios gigantes com determinação e confiança na ajuda divina. Davi teve que fugir.
No coração da narrativa bíblica, encontramos a história inspiradora de Davi, um jovem pastor que se tornou um dos maiores reis de Israel. Mas entre os momentos de glória, Davi teve que fugir devido à perseguição implacável de Saul, o rei de Israel na época. Apesar de Davi ter servido fielmente a Saul como um dos seus comandantes militares e ter obtido sucesso em suas campanhas, Saul começou a ficar com ciúmes e com medo de Davi, especialmente após as pessoas começarem a cantar canções elogiando mais Davi do que o próprio rei. Saul, consumido pela inveja e paranoia, tentou várias vezes matar Davi. Em um desses episódios, ele até mesmo lançou uma lança em direção a Davi enquanto ele tocava a harpa para acalmar Saul. Diante dessa ameaça constante, Davi percebeu que sua vida estava em perigo e fugiu para se proteger. Davi viveu como fugitivo, vagando pelo deserto e evitando os exércitos de Saul que estavam em sua busca. Durante esse tempo, Davi reuniu um grupo de homens descontentes e endividados que se juntaram a ele, formando uma espécie de exército. Eles viveram em cavernas e em áreas remotas, enquanto Davi continuava a ser perseguido por Saul. Essa temporada de fuga foi um período extremamente desafiador na vida de Davi, marcado por perigo constante, incerteza e dificuldades. No entanto, também foi um tempo de crescimento espiritual e preparação, onde Davi aprendeu a confiar ainda mais em Deus e a depender da sua orientação e proteção. Essa fase tumultuada de sua vida é retratada em detalhes nos livros de Samuel na Bíblia. É um testemunho duradouro da providência divina e da capacidade humana de superar desafios aparentemente insuperáveis. Davi nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, a fé, a coragem e a perseverança podem nos levar à vitória. À medida que contemplamos a jornada de Davi, somos lembrados de que, assim como ele, somos chamados a confiar em Deus em meio às tempestades da vida. Que a história de Davi nos inspire a enfrentar nossos próprios desafios com a mesma determinação e fé inabalável. Porque, assim como Davi, podemos encontrar força na presença daquele que nos sustenta em todas as circunstâncias. Davi e Abigail. No coração das Escrituras Sagradas, encontramos uma história de coragem, graça e sabedoria exemplificada por Abigail, uma mulher de beleza incomparável e discernimento extraordinário. Sua história se entrelaça com a jornada de Davi, o jovem ungido que se tornaria um dos maiores reis de Israel. A história entre Davi e Abigail é narrada no primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Abigail era esposa de Nabal, um homem rico e insensato que vivia em Mal. Quando Davi e seus homens estavam no deserto, eles protegiam os rebanhos de Nabal e mantinham a segurança de seus pastores. Quando chegou o tempo de celebrar a festa das tosquias do rebanho, Davi enviou mensageiros a Nabal pedindo uma oferta em reconhecimento pelo serviço prestado. No entanto, Nabal respondeu de forma insultuosa e recusou-se a dar qualquer ajuda a Davi e seus homens. Abigail, ao saber da situação, agiu rapidamente para remediar a situação. Ela reuniu uma grande oferta de alimentos e suprimentos e partiu para encontrar Davi. Ao se deparar com Davi e seus homens, Abigail humildemente se prostrou diante de Davi, pedindo desculpas em nome de Nabal e oferecendo generosamente os presentes. Abigail demonstrou grande sabedoria e diplomacia em suas palavras, reconhecendo a posição de Davi como futuro rei e a louvando por suas vitórias e justiça. Ela também expressou confiança na proteção de Deus sobre Davi e acreditava que ele seria exaltado como o rei de Israel. A resposta de Abigail tocou o coração de Davi, que reconheceu a sabedoria e a graça dela. Ele aceitou a oferta de Abigail e elogiou sua intervenção, reconhecendo que Deus a havia enviado para impedi-lo de fazer justiça com suas próprias mãos. Mais tarde, quando Nabal morreu, Davi pediu a mão de Abigail em casamento e ela se tornou uma de suas esposas. Essa história mostra como a sabedoria e a generosidade de Abigail não apenas salvaram a vida de seu marido, mas também estabeleceram uma aliança importante entre Davi e seu povo. Davi é rei. Após a morte de Saul e de seu filho Jonatas em batalha, Davi foi coroado rei sobre a tribo de Judá em Hebrom. Ele reinou lá por 7 anos e meio antes de ser reconhecido como rei sobre todo Israel. Durante esse tempo, houve uma guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, mas gradualmente, Davi emergiu como o líder preeminente de todas as tribos de Israel. Finalmente, após a morte de Isbosete, filho de Saul, as tribos de Israel reconheceram Davi como seu rei unificado.
Ele então estabeleceu sua capital em Jerusalém, que se tornou não apenas o centro político, mas também o centro religioso de Israel. A coroação de Davi representou a realização de uma profecia antiga e a consolidação do reino de Israel sob um líder justo e poderoso. Davi reinou com grande sucesso e justiça por muitos anos, estabelecendo uma dinastia que continuou por várias gerações. Sua história inspiradora continua a ressoar através dos séculos, lembrando-nos da importância da fé, coragem e compromisso com Deus na liderança e na vida cotidiana. Quando Davi subiu ao trono de Israel, ele não apenas se tornou um rei, mas também um símbolo de esperança e liderança para seu povo. Sua jornada desde as humildes origens de pastor até o trono de Jerusalém é uma história de coragem, fé e determinação que ressoa através dos séculos. Como rei, Davi buscou incessantemente a vontade de Deus em todas as suas decisões. Ele estabeleceu um governo baseado na justiça e na misericórdia, garantindo que os pobres e oprimidos fossem protegidos e os malfeitores fossem punidos. Sob seu reinado, Israel experimentou uma era de prosperidade e segurança, enquanto a nação florescia e se expandia. Apuros na casa de Davi. Davi enfrentou apuros em sua própria casa devido a uma série de eventos tumultuados e tragédias que ocorreram entre sua família. Aqui estão algumas das principais razões pelas quais Davi enfrentou dificuldades em sua casa. Um dos momentos mais marcantes na vida de Davi foi seu envolvimento em um caso de adultério com Batseba, esposa de Urias, um de seus soldados. Davi ficou apaixonado por Batseba e, em um momento de fraqueza, teve um relacionamento ilícito com ela, resultando em gravidez. Para encobrir seu adultério, Davi tentou manipular a situação fazendo com que Urias voltasse do campo de batalha para passar tempo com sua esposa. Quando essa tentativa fracassou, Davi ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde ele foi morto, tornando-se essencialmente um assassino. O profeta Natã confrontou Davi sobre seus pecados, usando uma parábola para ilustrar a gravidade de suas ações. Ele expôs publicamente os pecados de Davi e anunciou as consequências que recairiam sobre sua casa por causa desses pecados. Os pecados de Davi tiveram sérias consequências para sua família. A criança concebida com Batseba morreu logo após o nascimento. Além disso, a casa de Davi foi marcada por conflitos e tragédias, incluindo a rebelião de seu filho Absalão, que tentou usurpar o trono de seu pai, resultando em uma guerra civil. Esses eventos trágicos e tumultuados na casa de Davi foram resultado direto de suas próprias escolhas erradas e pecaminosas. Eles trouxeram grande dor e sofrimento não apenas para Davi, mas também para sua família e para todo o reino de Israel. Essa parte da história de Davi serve como um lembrete poderoso das consequências devastadoras do pecado e da necessidade de arrependimento e restauração. O rei sábio Salomão. Na Bíblia, Salomão é conhecido como um dos filhos de Davi e Batseba, e é reverenciado por sua sabedoria, riqueza e construção do Templo de Jerusalém. Após a morte de seu pai, Davi, Salomão ascendeu ao trono de Israel como o terceiro rei da nação. Durante seu reinado, que durou aproximadamente 40 anos, Salomão consolidou e expandiu o reino, estabelecendo relações comerciais e diplomáticas com outras nações, incluindo o Egito e a Fenícia. Sua fama de sabedoria se espalhou, atraindo visitantes de todo o mundo para ouvir seus julgamentos e conselhos. Um dos eventos mais marcantes durante o reinado de Salomão foi a construção do Templo de Jerusalém, um projeto monumental que se tornou o centro espiritual e religioso do povo de Israel. Salomão supervisionou pessoalmente a construção do templo, que foi concluído com grande magnificência e dedicado a Deus com uma cerimônia solene. No entanto, apesar de sua sabedoria e realizações, Salomão também enfrentou críticas e desafios. Sua política de construção e extravagância levou a um aumento na tributação e no trabalho forçado, causando insatisfação entre o povo. Além disso, Salomão caiu em desfavor aos olhos de Deus ao permitir a influência da idolatria de suas muitas esposas estrangeiras, o que eventualmente levou a divisões dentro do reino após sua morte. Em suma, Salomão é retratado na Bíblia como um líder notável e complexo, cujo reinado foi caracterizado por uma mistura de realizações grandiosas e falhas pessoais. Sua história serve como um lembrete das complexidades da liderança e das consequências de escolhas pessoais, mesmo para aqueles dotados de grande sabedoria e poder. Dentre os grandes líderes da Bíblia, Salomão se destaca como um símbolo de sabedoria,
justiça e prosperidade. Filho de Davi, ele ascendeu ao trono de Israel em um período de paz e estabilidade, herdando um reino próspero e uma reputação de grandeza. Salomão é conhecido por sua extraordinária sabedoria, concedida por Deus em resposta à sua humilde petição. Em um momento crucial de sua vida, quando foi chamado para liderar seu povo, Salomão reconheceu sua própria limitação e implorou a Deus por discernimento para governar com justiça e sabedoria. Sua humildade e busca pela vontade divina o elevaram como um exemplo de liderança sábia e compassiva. Sob o reinado de Salomão, Israel experimentou uma era de paz e prosperidade sem precedentes. Seu governo foi marcado pela justiça, equidade e generosidade, atraindo a admiração de nações vizinhas e garantindo a segurança e o bem-estar de seu povo. Além de suas habilidades como governante, Salomão também foi um homem de grande cultura e conhecimento. Ele era um poeta talentoso, autor de muitos dos provérbios e cânticos encontrados na Bíblia. Sua busca pela sabedoria não se limitou aos assuntos políticos, mas também se estendeu à compreensão da natureza humana, das relações interpessoais e da adoração a Deus. No entanto, apesar de sua sabedoria e grandeza, Salomão não estava isento de falhas. Sua riqueza e poder eventualmente o levaram a desviar-se da vontade de Deus, envolvendo-se em alianças políticas questionáveis e permitindo a influência de práticas pagãs em Israel. A história de Salomão nos lembra da importância de buscar a sabedoria divina em todas as áreas de nossas vidas. Sua vida é um testemunho da extraordinária capacidade humana de alcançar grandes feitos quando guiada pela sabedoria de Deus. Que possamos seguir seu exemplo, buscando humildemente a vontade de Deus em todas as nossas decisões e ações, e governando com justiça, amor e compaixão. A divisão do Reino de Israel. Um dos períodos mais marcantes da história de Israel é a divisão do reino após a morte do sábio rei Salomão. Esse evento crucial não apenas mudou o curso da nação, mas também deixou um legado de lições sobre liderança, lealdade e consequências de escolhas. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono. No entanto, ele falhou em ouvir o conselho sábio dos anciãos e optou por seguir uma abordagem mais dura e opressiva, provocando a revolta das tribos do norte. Lideradas por Jeroboão, as tribos do norte se separaram e formaram o reino de Israel, enquanto as tribos do sul permaneceram sob o governo de Roboão, formando o reino de Judá. Essa divisão política refletiu divisões mais profundas dentro da nação, incluindo rivalidades tribais, tensões religiosas e questões econômicas. As consequências foram devastadoras, com décadas de conflitos, guerras e instabilidade política que enfraqueceram a nação como um todo. Além das consequências políticas, a divisão do reino também teve implicações espirituais e religiosas. Jeroboão, temendo que as tribos do norte voltassem a Jerusalém para adorar no templo, instituiu ídolos de ouro em Betel e Dan, levando o povo à idolatria e afastando-os da adoração verdadeira a Deus. Enquanto isso, o reino de Judá, embora menor em território, manteve uma linha de reis descendentes de Davi e preservou a tradição da adoração ao Deus de Israel em Jerusalém. No entanto, Judá também enfrentou desafios e ameaças de nações vizinhas, como os assírios e os babilônios, que eventualmente levariam à destruição de Jerusalém e ao exílio do povo. A divisão do reino de Israel é uma poderosa lição sobre as consequências de escolhas e a importância da unidade e fidelidade a Deus. Ela nos lembra que a divisão entre irmãos e a busca pelo poder podem levar a conflitos e desastres. Ao mesmo tempo, também destaca a fidelidade de Deus em meio às consequências de nossas ações, oferecendo esperança e redenção mesmo nos momentos mais sombrios da história humana. Que possamos aprender com os erros do passado e buscar a unidade, a justiça e a verdadeira adoração em nossas vidas e sociedades. Jezebel, a rainha má. Jezabel é uma figura notável e infame da Bíblia, conhecida principalmente por sua maldade e influência maligna sobre seu marido, o rei Acabe, e sobre o povo de Israel durante o período em que reinaram. Aqui estão alguns pontos importantes sobre Jezabel. Ela era filha de Etaal, rei de Sidom, uma cidade fenícia. Ela veio de um contexto pagão e foi criada em uma cultura que adorava deuses estrangeiros, o que teve grande influência em suas ações posteriormente. Jezabel casou-se com o rei Acabe de Israel, formando uma aliança política entre Israel e Sidom.
Seu casamento trouxe consigo a introdução de práticas pagãs e cultos idolátricos em Israel, uma vez que Jezabel trouxe consigo seus próprios deuses e influências religiosas. Jezabel desempenhou um papel fundamental na promoção da adoração de Baal e Azerá em Israel, levando o povo a abandonar o Deus de Israel e a seguir os deuses estrangeiros de sua terra natal. Ela construiu altares e templos dedicados a esses deuses e perseguiu implacavelmente os profetas de Yahvé. Jezabel foi responsável por muitas mortes de profetas do Senhor, ordenando que fossem mortos em massa, o que resultou em um clima de medo e opressão entre os seguidores de Deus em Israel. São mais conhecidas por seu confronto com o profeta Elias. Após a vitória de Elias sobre os profetas de Baal no Monte Carmelo, Jezabel ameaçou matá-lo, levando-o a fugir para o deserto. O destino de Jezabel é registrado na Bíblia como um fim trágico e violento. Ela foi morta e devorada por cães, de acordo com a palavra do Senhor, como punição por sua maldade e idolatria. Em resumo, Jezabel é retratada na Bíblia como uma figura extremamente maligna e influente, cujas ações causaram grande sofrimento e apostasia em Israel. Ela personifica a luta entre a adoração verdadeira a Deus e a idolatria pagã, e sua história serve como um aviso sobre os perigos da influência corruptora e do poder mal utilizado.